te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que... Estamos de volta com mais uma edição do podcast Viaje por Aí. E hoje a gente vai falar sobre destinos exóticos. Uma série de destinos que você nunca nem tinha imaginado conhecer. E para isso a gente trouxe um especialista. Eu estou recebendo hoje o Rogério Linguanotti, da Hello Connections. É um prazer te receber, Rogério. Prazer é todo meu, Lilica, Ziomar. Boa noite a todos. E eu quero que, para a gente começar, eu quero que você me fale como começou a sua carreira profissional no turismo, que a gente sabe que você representa 34 destinos. São inusitados, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei assim neste segmento de destinos exóticos com uma operadora que se chamava Mandala Tours. Então foi uma operadora na década de 90, uma das pioneiras em destinos exóticos aqui no Brasil, né, fazendo Índia, Tibete, Nepal, e onde naquela época muito pouco se conhecia desses destinos. Fiquei durante aproximadamente uns 7, 8 anos, e aí vendo esse início de empresas de representação, e muitos dos fornecedores desses destinos passavam pela minha mão, né, porque eu trabalhava muito com operações na empresa, e aí eu resolvi abrir a empresa de representação, trazendo esses destinos, trazendo essas empresas que são receptivos, né, nos destinos, para o conhecimento do brasileiro. Então, as operadoras brasileiras começaram a ter um leque muito maior de opções, né, de destinos, de fornecedores, e também a gente conseguiu não popularizar, que acho que ainda não é popular esses destinos, mas conseguimos abrir um leque muito maior para esses fornecedores aqui no Brasil, onde na época tinham pouquíssimas empresas que trabalhavam com esses destinos. Hoje, empresas brasileiras, operadoras brasileiras consideradas mais populares, já começam a ter esses destinos na sua prateleira. Legal, viu, Rogério? E essa questão de você fala até sobre DMCs, eu queria que você explicasse para o público em geral, que nem todo mundo que ouve o podcast é da área do trade turismo, o que é uma DMC e como você abriu esse caminho, como foi, você visualizou esse caminho e essa necessidade de trazer novos destinos principalmente na região da Ásia. O DMC nada mais é que um receptivo local. Então, todo o passageiro que compra uma viagem através de uma agência de viagem, ou através de uma operadora de turismo, quando ele chega no seu destino, ele é atendido por alguém, né? E esse alguém, ele está sendo contratado por um outro alguém, que está sendo contratado por outro alguém. Então, o DMC, ele gerencia, né, todos esses serviços que os passageiros necessitam naquele destino. Então, obrigatoriamente, todo mundo que vai para um destino um pouco mais complexo, ele está indo através de um DMC local. Então, assim, a necessidade de eu trazer esses fornecedores, né, esses DMCs aqui para o Brasil, foi justamente essa que eu tinha comentado, de abrir mais o leque e também ter, na época, né, que eu comecei, ter menos concorrentes. Trabalhar uma Ásia, ali na Ásia a gente se subdivide em várias regiões: Sudeste Asiático, Oriente Médio, Ásia Central, e são destinos pouco conhecidos. E na minha visão, quanto menos o passageiro tem acesso, menos concorrente nós temos. Sim, né? Isso é verdade. Então, se a gente tem menos concorrente, naturalmente, né, a minha empresa e mais uma ou outra vão ser os fornecedores, o foco, né, das grandes empresas brasileiras para atender esses destinos. Então a gente brinca na empresa lá que para nós, quanto pior o destino, melhor é. Bacana, aí às vezes você fala no Camboja, no Vietnã, você vai pensar, fala com o Rogério da Hello Turismo,
que ele tem. Então, isso é Tem também muita muito gente. bacana, né? Tem muita gente no turismo que quando cai um passageiro ou uma agência buscando um destino bem diferente naquela operadora, a operadora muitas vezes lembra da nossa empresa, me liga, manda um WhatsApp: Rogério, você tem algum fornecedor na Coreia do Sul? Você tem algum fornecedor em Samoa? Você tem algum fornecedor em Guiné-Bissau, no Iraque, no Paquistão? E porque já tem mais ou menos, a nossa empresa já remete a isso naturalmente no mercado de turismo. Às vezes eu nem represento ninguém nesse país, mas já tive o contato com algum fornecedor em alguma feira internacional, e aí eu acabo recomendando. Sim. Rogério, pode falar, Lelê. Não, é porque eu queria que você já começasse falando pra gente esses nomes. Você fala, quanto mais difícil o destino, melhor. Então, quero que você fale que foi bem difícil, que você até pensou, será que eu vou conseguir vender isso daqui no Brasil? Olha, hoje, acho que tem público para tudo, né? Tem público para tudo. Qualquer lugar, o mundo ficou pequeno, a gente diz. Mas o Uzbequistão, por exemplo... Eu pensei nesse, viu? O Uzbequistão, por exemplo, é um destino que, quando você fala Quitão, Uzbequistão, muita gente associa, infelizmente, a regiões de conflito, né? E não tem nada a ver, né? Apesar de estar muito próximo, mas é um país extremamente seguro, é o berço da Rota da Seda, né? Para quem gosta um pouquinho mais de história, a época das cruzadas, Marco Polo, Gengis Khan, então tem muita história por ali, e é um destino que para nós aqui sul-americanos está anos-luz de distância. Então trazer esses destinos e outros países que estão ali ao lado, que são ex-países da União Soviética, é fantástico. Para nós, assim, é uma gratidão. Você lembra, Zilmar? Nós temos uma amiga, a Rebeca, ela viveu no Uzbequistão. Pô, que bacana. Ela é enfermeira do Médicos Sem Fronteiras. Olha, que show! Roda o mundo, ela roda o mundo, então ela passa por países incríveis, por países que a gente muitas vezes nem conhece, né, Rogério? Nós temos duas pessoas no mundo do futebol, por exemplo, muito famosas, que depois da Copa do Mundo foram para o Uzbequistão, desenvolveu o futebol no Uzbequistão. O Felipe Scolari, né, o Felipão, e o Rivaldo. Não sabia do Rivaldo. Então eles tiveram, depois da Copa do Mundo de 2002, né? Eles o Brasil foram foi pentacampeão. Não, pentacampeão. Pentacampeão. 2002 foi penta, né? O tetra foi em 94 nos Estados Unidos. Eu já nem estou acompanhando muito seleção brasileira ultimamente. Mas foi isso, 2002 foi o penta no Japão. E aí logo depois, como estava na Ásia, então muitos países ali da Ásia se voltaram para o Brasil e chamaram o Felipe Scolari, inclusive um dos guias, que foi um escorte dos dois. Ele foi um dos guias de empresas que a gente representou lá na região. Então, assim, fala um português muito bem. Você nem acredita que tem guias naquela região que falam português super bem, e muito por causa do futebol. Isso é bom. O futebol realmente, ainda mais o brasileiro, tem muita visibilidade, né? Sem dúvida. Rogério, eu ia te perguntar como é que é a escolha desses fornecedores, como esses fornecedores nesses países chegam para você. Você vai fazer visitas, como é esse processo anterior? É um processo longo. Eu estava até falando com o pessoal da minha equipe hoje, que já teve destinos que a gente ficou mais de 5 anos conversando, né, algumas vezes encontrando em diversas feiras internacionais de turismo ao redor do mundo. Algumas vezes fomos convidados a visitar aquele país para ver se realmente tem potencial, que poderia ser adaptado ou não para o público brasileiro. Então é isso, percorrer as maiores feiras internacionais no mundo e identificar um destino, um potencial. Sim, porque eu digo que o processo de escolha de um fornecedor é de uma responsabilidade muito grande. Muito grande. De você colocar no mercado brasileiro. Muito grande. Porque também é o nome da Euroturismo, não? É, muito grande. Bem grande, por sinal. Porque depois acabam identificando aquele fornecedor com a gente, né?
E é a nossa cara que a gente vai bater, é aqui que a gente está o tempo inteiro com os clientes, né, com as agências, com os agentes, com as operadoras. Então é uma responsabilidade muito grande. E é um setor que o que mais pega é a confiança, né? Então, se você tiver um problema com algum fornecedor, é um pouco delicado, né, Lilica? Ah, sim. Bastante. E qual foi esse destino que você demorou bastante para conseguir? Na verdade, tem um destino que a gente ainda está negociando, né? Que é uma novidade que a gente vai entregar para o mercado. Espero que nos próximos... Eu acho que você já pode dizer aqui no podcast. De primeira mão. De primeira mão. A gente vai trazer a Guatemala. Guatemala, olha só, rapaz. Aqui na América Central. Pois é. A gente já teve uma empresa representada na Guatemala, mas não tivemos muito sucesso, bem antes da pandemia. E desde então a gente veio conversando com o pessoal do governo, encontrando eles em diversas feiras, e trabalhar com o pessoal de governo não é fácil, né, em lugar nenhum do mundo, porque quer queira, quer não, o turismo acaba indo muito em cima desse pessoal de governo para pedir investimento, para pedir ajuda, para pedir auxílio, apoio, etc. Então eles já têm essa barreira que acham que todo mundo que vai chegar neles é para pedir alguma coisa. Pretensiosos. Pois é, mas não deixa de ser a verdade, porque a gente vê muito isso nas feiras, nos eventos, e estamos aí para fechar, né, um contrato com eles. Já passamos bastante ações aí, eu acho que agora vai. A gente visualiza países, não só aqui na América do Sul, na América Central também os países são menores, mas você tem ali Belize também. Que é do lado da Guatemala. Que é do lado, e eu acredito que tem uma barreira de corais aí fantástica. Países aí que não são tão explorados pelo brasileiro, e às vezes quando você fala, claro, hoje você tem Costa Rica aí, que o brasileiro está conhecendo um pouquinho mais, mas tem belíssimos países não tão longe da gente, e que o brasileiro acaba se esquecendo, né? É verdade. A gente tem um fluxo de turistas muito maior para Tailândia, por exemplo, do que para Guatemala. Ah, sim, mas você até sabe por quê. Porque todos os blogueiros falaram que a Tailândia é barato para os brasileiros. E realmente é barato, mas é barato quando você chega lá. Sim, né? Porque tem a questão do aéreo que está dolarizado, a questão, claro, da moeda da Tailândia, que é uma moeda equiparada à nossa. A nossa já não vale muito, a deles vale muito menos ainda, né? Então tem esses aspectos, como a Turquia foi lá atrás também, que a Turquia não está na zona do euro, um país bastante interessante, né? Sim, sem dúvida. Por conta da lira. Sem dúvida. A Turquia... Sim, tem muitos países que quando a gente chega, o Vietnã, eu estive agora recentemente lá, achei muito barato e se come muito, muito, muito bem. Uma mesa com 6 pessoas em restaurantes recomendados pela estrela Michelin, $50 os 6. Sim, não, é impressionante. Nós estivemos no Sri Lanka também, a gente se surpreendeu com a qualidade dos risotos do Sri Lanka. É um país impressionante e não é caro, né? Ali do ladinho da Índia. Não é caro. Tem bons destinos por aí, né, Mas Rogério? a gente não saiu daqui para ir para o Sri Lanka, né? Tava no meio do caminho, a gente falou, hoje é dia de parar no Sri Lanka, então vamos parar. Mas você vê, por falta de conhecimento, por preconceito nosso também, e a gente se surpreendeu, e a gente gostou muito. Muito, e tem muitos lugares assim, ainda escondidos aí no nosso globo que tem muita coisa legal, que vale a pena ser desenvolvido. Sim. Rogério, para esse ano, claro, a gente já está aí no mês de maio, entrando daqui a pouco, segundo semestre. Quais são os planos da empresa que você tem? Você já adiantou para nós, com uma exclusividade, que o Destino Guatemala está chegando aí com uma DMC. O que mais? Vocês vão participar de feiras? Tem planos com agentes de turismo, com operadoras? O que vocês estão ainda pensando? Claro, vocês planejam, já deve ter planejado isso ano passado, né? Ou planos para o próximo ano? Até a pandemia a gente planejava tudo com muita antecedência. Com mais de um ano de antecedência a gente fazia o nosso planejamento. Depois que passou a pandemia, ficou um pouco conturbado fazer um planejamento com tanta antecedência. As empresas internacionais não queriam se comprometer, as companhias aéreas ainda estavam muito restritas, né, voos muito cheios, que ainda estão até hoje, né?
Então não dá para planejar com tanta antecedência. Do ano passado para cá que a gente vem planejando com um pouco mais, né, de antecedência. Esse ano a gente tem já planejado uma viagem de inspeção para os melhores operadores, né, que são parceiros da Hello, Que legal. para o extremo leste europeu, a região da Armênia, a região da Geórgia, que é o berço dos vinhos, e também o Azerbaijão. Então a gente tem uma viagem planejada para esse ano, ainda estamos, né, fechando os últimos detalhes, mas tem isso no nosso escopo para esse ano. E vamos participar da BAV, da Festures, né, no segundo semestre, como todo ano. Desses destinos que você representa, qual que você acredita que seja um destino que ainda é pouco conhecido pelos brasileiros, mas que tem grande chance de bombar? Que tem grande chance de bombar? Eu acho que a região ali do Cáucaso, do extremo leste europeu, tem muita chance de bombar. Muita chance. É um destino relativamente barato também, né? Como a gente estava comentando, de Tailândia, Vietnã. É um destino que tem uma culinária fantástica, tem muita história, né, do Império Otomano, dos armênios, dos vinhos, que é uma região de vinhos maravilhosa, que ficou presa na mão dos russos durante muitos anos. Eu lembro que na Copa da Rússia, ali em Sochi, que é fronteira com a Geórgia, os russos falavam que os vinhos deles, etc., quando na verdade os vinhos são georgianos. Que é onde foi encontrados os primeiros silos, né, os primeiros armazéns de vinho no mundo, foi na Geórgia e Armênia. Então eu acho que sendo feito um trabalho em conjunto com companhia aérea, com os provedores, com os fornecedores locais, com os operadores que estão bem engajados, eu acho que vai ser um destino que vai, dentro do nosso portfólio, que vai bombar. Sempre dentro das dificuldades que a gente tem, o Brasil é um país que fica um pouco distante, né? Aqui na América do Sul. O que mais dificuldades você encontra aqui no Brasil com relação a emplacar um destino, emplacar uma DMC, de repente o câmbio, a questão da cultura do país? Quais as dificuldades que você tem encontrado? As dificuldades que eu tenho encontrado, eu acho que é um pouco de mão de obra. A mão de obra, depois da pandemia, ficou muito ruim no turismo. Os profissionais, os qualificados, muitos saíram do segmento. E não teve gente o suficiente para contratar, com o conhecimento e bagagem que aquela pessoa que saiu já tinha. Então você imagina, uma pessoa que estava numa empresa há 10, 15, 20 anos, né, já conheceu muitos lugares do mundo, em loco, sai. Para você colocar uma pessoa no lugar que tem essa bagagem, é muito difícil. E daí também veio a questão da internet, né? Então hoje as operadoras, elas querem muito tudo aquilo que é conectado, para não precisar pensar, né? Não ter que dar informação para o passageiro, não ter que dar informação para o agente de viagem. Eles querem ter as plataformas e dentro daquelas plataformas o passageiro que se vira. Só que para esses destinos não funciona assim. Exatamente. Não é só reservar um voo e tchau. Para esses destinos não funciona assim. Então, por isso que esses destinos ainda são considerados exóticos, né, extremos, as pessoas ainda sem muito conhecimento. E eu acho que se um dia esses destinos virarem online, aí o turismo vai ter bastante dificuldade. É verdade. E a questão dos destinos também, claro, já tem uma questão da cultura do brasileiro. Muitas vezes, se você perguntar aqui no Brasil, infelizmente, para 10 pessoas aonde fica a Jamaica, eu tenho certeza de cada 10 brasileiros, pelo menos 8 vai dizer para você que fica na África. Infelizmente, é uma questão cultural nossa, problemático, porque a gente sempre vai imaginar onde fica a Malásia. Fica muito longe, só isso. Claro que hoje tem o Google, as pessoas se informam por lá, mas é a questão também que entra na nossa área, né, Rogério?
tanto influencer como jornalistas, dar informação correta e assertiva, não fake news. Então, tem muita gente compartilhando muita coisa que não se sabe se é verdade ou não, mas fontes não são fontes confiáveis. Então, chega informações e às vezes chega uma informação, o Brasil também sofre com isso, né? Para você ter ideia, só para relatar a minha época de faculdade, né, que em 2001 eu fiz um trabalho para a faculdade, onde eu tinha que procurar várias comunidades da cidade de São Paulo e perguntar para elas o que você estava fazendo naquele 11 de setembro de 2001. Então eu encontrei gente de várias partes do mundo, encontrei um coreano em Santa Cecília que ele me disse que quando ele morava em Seul com a família, ele achava que o Brasil, ele se surpreendeu quando ele chegou no Brasil, porque ele imaginava que teria que ter grades porque animais invadiriam a casa dele, porque a informação que ele tinha lá era somente a informação que ele recebeu, selva, chacina na Candelária e chacina no Carandiru. Ele não tinha muitas informações. Então, da mesma forma, esses países a informação não chega, né? E chega de uma forma que não é muito esclarecida, né, Rogério? Eu acho assim que tem essa barreira, mas também tem um pouco de preguiça. O profissional do turismo, em geral, hoje em dia, está muito preguiçoso. Muito preguiçoso. Às vezes você manda tudo pronto, mastigado para eles. Mastigado, basta ler. Eles preferem mandar e-mail para perguntar. Ah, sim. E às vezes demoram 24 horas para receber uma resposta, porque você manda um e-mail para o outro lado do mundo, ele não está online, ele não está, né, no nosso mesmo fuso. Então, às vezes, prefere fazer isso para ter que sair da frente, vários e-mails da frente, do que parar ali 5, 10 minutos e ler. As pessoas não leem. Gente, é numa época que a gente tem muita informação, né, só que realmente as pessoas não leem. Sim. Não é muita informação rápida. Então qualquer coisa que demore mais que 1 minuto, a pessoa já dá uma preguiça mental. Sim. Tanto que os nossos celulares hoje, né, é um mal, principalmente para crianças. Com certeza. Rogério, eu queria que você compartilhasse com a gente alguma visita que você fez a algum país e que você sentiu assim uma diferença na cultura, que você falou, uau, isso aqui sim vai ser um desafio para quando eu trouxer os brasileiros. Conta pra gente alguma história. Para a Arábia Saudita. Conta. Eu tive o ano passado na Arábia Saudita, logo depois que estourou a guerra ali em Israel, na região do Oriente Médio. Uns 6 meses depois eu fui para a Arábia Saudita. Convidei vários operadores aqui brasileiros e todo mundo receoso, e operadores super experientes, né? Pessoas que eu até me surpreendi, falei, poxa, vai perder uma oportunidade dessa, né, de conhecer um destino ainda fechado para o mundo? E muito poucas pessoas foram comigo, mas não se arrependeram. Um destino fantástico, porém é uma cultura muito diferente, não tem bebida. Sim. Né? E não tem bebida mesmo. Não é que dá um jeitinho no hotel, em algum restaurante internacional super de luxo. Não tem. Não existe bebida alcoólica mesmo no nos país. hotéis. Mesmo Olha nos só. hotéis. Sim. Não tem. Eles não bebem bebida alcoólica. Só que o lugar é tão lindo e eles estão fazendo o país se transformar para o turismo e com estruturas maravilhosas, que uma champanhe, um vinho, o lugar cheira a isso. Eu acredito que daqui a uns anos, depois da Copa do Mundo que vai ter lá, que eu acho que é 2030 ou 34, se não me engano, eu acredito que vai começar a se abrir, como foi o Catar, como foi os Emirados Árabes. Também acho. Mas ainda é o berço da cultura muçulmana, é o berço da religião do islamismo. Então vai ter uma resistência muito grande para se abrir desse jeito que eles estão planejando para o mundo ocidental. Não por eles, porque eu senti neles, no povo local da rua, uma ingenuidade muito grande. Nós somos brasileiros, nós somos rato de praia, né? Olha só. A gente, Sim.
assim, a gente é assaltado todo dia. A gente não tem medo de A gente pickpocket. já passou por... Todo mundo já passou por situações bem desagradáveis e eles são ingênuos. Sim. E aquela coisa, existe os dois lados quando você abre para o mundo. As coisas boas e ruins. Principalmente quando se torna global. Você vai começar a receber turistas e vai ter esse choque cultural. Mas é aquilo, a Arábia Saudita tem dinheiro, tem uns barris de petróleo. Então está se investindo em Copa do Mundo para ter visibilidade. Eu acredito que a estratégia foi a mesma do Catar. Só que ela também tem que estar preparada para isso. Dubai no início foi assim, mas Dubai hoje se abriu, você encontra bebida alcoólica nos hotéis, Qualquer né, lugar, Rogério? qualquer lugar. Então, talvez a Arábia Saudita tem que seguir o caminho de Dubai e Abu Dhabi, né? Eu acho que eles vão seguir mais ou menos por esse caminho, até porque os hotéis, as cadeias de hotéis que estão entrando no país são cadeias enormes, internacionais, luxuosíssimas. Mas eles têm muitas vantagens com relação a Dubai, Abu Dhabi, Catar, Oman, Bahrein. Eles têm muitas vantagens. Primeiro, o dinheiro. Se você juntar todos os países do Golfo, não equivale a 5% do que a Arábia Saudita tem de petróleo. Eita. Então, por aí você já... Né? É um país grande, não é um país pequenininho como os Emirados Árabes. É um país grande. Não, você vê os investimentos que foram feitos em futebol. Aí o Neymar jogava numa equipe, lá ganhava uma fortuna. Jogava. Aliás, tentava jogar, né? E aí tem outros técnicos que foram levados, então é muito dinheiro, né, Rogério? Então, Sim. É muita coisa. Eles estão realmente querendo ocidentalizar o país, mas tem uma cultura muito forte, que eu acho que isso é o grande atrativo deles. Porque se for virar uma Dubai, uma Doha, é mais do mesmo. É mais do mesmo. Eu acho que a grande vantagem deles, que toda a história do profeta deles, né, do profeta Mohammed, está lá. Meca está lá. A Medina está lá. Então, se você quer conhecer esses grandes monumentos, é para lá que você tem que ir. Sim. Você não vai visitar as pirâmides em outro lugar que não seja o Egito. Você não vai visitar o Cristo Redentor que seja outro lugar que não seja o Rio de Janeiro. Sim. A Torre Eiffel. São únicos nesses São lugares. únicos. Por mais que únicos. existem Cristo em vários lugares, mas o original Não, no Rio de Janeiro. É aqui, ninguém vai tirar isso da gente. Verdade. E ninguém vai tirar isso deles. Não vai. Olívia, estamos chegando no final, infelizmente, a gente, antes de agradecer, né, o Rogério, já vamos deixar aberto aí o convite para ele voltar novamente. Quando vocês Eu quiserem. não vou agradecer ainda não, porque ainda tenho mais uma pergunta. Você tem uma pergunta, então faça. Tenho. Por favor. Que dica que você dá para esse viajante brasileiro que está querendo visitar esses destinos ainda considerados exóticos? Que dica que eu dou? Primeiro de tudo, é respeitar. Né? Eu acho que quando a gente vai visitar um lugar muito diferente, na verdade não é nem tão que seja diferente, qualquer lugar que você vai visitar, que você não é a pessoa local, você não é de lá, respeita a cultura das pessoas. Verdade. Né? Não adianta você chegar lá e falar, poxa, não tem bebida alcoólica, eu não vou. As mulheres aqui usam burca, eu não gosto disso. Você não sabe se elas são felizes assim, se elas não são felizes assim. Você não tem a menor noção do que está acontecendo lá. Se você quer desbravar um novo destino, uma nova cultura, um novo país, vá sem preconceito. Essa é a maior dica que eu dou para as pessoas que querem conhecer esses países. Vá sem nenhum preconceito. Ah, que bom. Adorei. Tá ok? E eu adorei a sua participação Imagina, aqui. eu que adorei. E eu quero que você já volte depois para falar Por para a favor. gente sobre Geórgia, Armênia, tudo que você encontrou Vai por lá. precisar de mais de um podcast, porque são 34 lógico. países, as 35, né? Porque a Guatemala está entrando. Então você vai ter que falar um pouco. Não falar nada para ninguém. Não Você vai ter fala. que falar um pouquinho aí da A Guatemala. gente vai Obrigado marcar mesmo, um Rogério. episódio por destino. Por favor. Vai Será tomar um muita prazer. Rogério. Obrigado mesmo. Obrigado. E volte sempre. Obrigado. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí.